Boa tarde a todos. Vocês devem estar cansados já, né? Eu vou acelerar aqui a minha parte, porque certamente vocês não vieram aqui para me ouvir, sim ao doutor Fernando. Esse painel é o quarto painel do dia aqui, vocês também devem estar cansados. O tema são os programas de integridade no atual cenário da administração pública brasileira. O estudo do caso da Sabesp. Quem vai ser o nosso conferencista é o doutor Fernando Marcato, pessoa já bastante conhecida no meio. Ele é professor de Direito da FGV São Paulo e mestre pela Universidade Panteão, que se fala? Panteão Sorbonne, Paris. É ex-secretário executivo de Novos Negócios da Sabesp e especialista em estudos multidisciplinares e estruturação de projetos de infraestrutura. Como comentarista, está aqui à minha esquerda o doutor Rafael Neubern Demarque Costa, que é bem conhecido aqui na casa, é o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. E eu sou o Ivan Agostinho, eu sou presidente da Corregedoria-Geral da Administração, sou secretário executivo do FOCOSP, mas, na verdade, mesmo, eu sou procurador de Justiça oriundo do Ministério Público. Estou afastado da carreira, porque sou anterior à Constituição da República, enquanto o Supremo assim o permitir. Então, sem mais delongas, eu já passo a palavra ao doutor Fernando Marcato para a conferência. Muito obrigado, doutor Ivan. Um prazer, doutor Rafael, doutor Lucas, e obrigado a todos, em especial a este tribunal, por organizar esse evento. O que eu preparei hoje aqui foi uma apresentação. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Sabesp, vejo aqui também alguns amigos que trabalham na Sabesp, que, na minha visão, é uma empresa, de fato, de referência no que diz respeito à governança corporativa, a programas de integridade. E o que eu vou tentar trazer aqui um pouco hoje são três pontos principais, né? Então, o primeiro deles é mostrar como o marco regulatório foi alterado e como isso impactou na Sabesp, como a Sabesp se adaptou a essa mudança específica do marco regulatório. O segundo ponto é trazer um pouco uma revisão da literatura, aí falando especificamente de empresas públicas, quais são as pressões adicionais que uma empresa pública sofre e como isso deve ser levado em consideração nos seus programas de integridade, né? Existe muita literatura sobre empresas privadas e programas de integridade, mas quando a gente fala em programa de integridade para a empresa estatal, e hoje se discute no Congresso o PL 555, né, o estatuto, o novo estatuto para empresas estatais, eu acho que a gente precisa olhar com uma outra visão. Precisamos ter uma visão muito especial, muito específica para as empresas públicas. E, por fim, a mensagem básica é justamente uma tentativa de olhar esses programas a partir de uma visão abrangente, ou seja, nós não temos exclusivamente um programa de integridade que não se comunica com os demais órgãos de controle e entidades de controle na empresa. O programa de integridade, na verdade, tem que servir para integrar, aqui o perdão do trocadilho, mesmo que não seja a mesma palavra, mas ele precisa integrar esses diversos órgãos de controle e levar isso em consideração. Okay? Bom, muito rapidamente, dados sobre a Sabesp, são 364 municípios no estado de São Paulo, 28,6 milhões de pessoas abastecidas com água, 22 milhões com esgoto, mais de 60% da população urbana do estado de São Paulo e, claramente, a principal empresa de saneamento do país, né? Ela opera em 16 unidades de negócio. Por que isso é importante? Porque ela opera com diversas realidades. Opera a região metropolitana de São Paulo, opera a Baixada Santista e opera o interior do estado. Ou seja, quando nós estamos falando em programas de integridade, isso é fundamental também, entender a peculiaridade de cada local para que os mecanismos de controle sejam adequados a esses locais, né? A receita operacional, 12,2 bilhões, o lucro líquido 533 teve uma queda em função em especial da crise hídrica, os investimentos mantiveram aí 3,4 bilhões, e 14 mil funcionários, ou seja, uma verdadeira potência e uma empresa realmente que exerce um trabalho extremamente relevante no estado de São Paulo. Esse é o primeiro ponto.
A Sabesp, ela, até final da década de 90, início dos anos 2000, ela era uma empresa que não tinha suas ações listadas na Bolsa de Valores, né? E, a partir de uma reestruturação que houve na empresa, promovida pelo governo Mário Covas, e, posteriormente, no primeiro governo Alckmin, a empresa, então, passou a ter suas ações listadas na Bolsa de Valores de São Paulo e, posteriormente, na Bolsa de Valores de Nova York. Hoje, o capital social da Sabesp, o governo do Estado tem 50,3% e o restante é privado, ou seja, a empresa realmente está no limite aí da participação acionária do Estado para que seja considerada como sociedade de economia mista. Mas o que isso tem a ver, né? Essa é uma reflexão que eu pretendo fazer aqui, que é o que essa questão da governança corporativa e também da participação privada tem a ver com os programas de integridade, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu vou procurar analisar. Uma segunda informação que é muito importante é que a Sabesp, ela até 2007, não tinha uma agência reguladora externa. A Arcesp, né, a Agência Reguladora de Serviços de Saneamento do Estado de São Paulo, Energia e Saneamento, ela não regulava a Sabesp, mesmo porque não existia, ela foi alterada pela Lei 1025, criou um ferramental específico para a Arcesp. Ou seja, a Sabesp não tinha uma regulação externa, né? E isso é fundamental, por quê? Porque a Sabesp não trabalhava, ela trabalhava num regime ela tem um regime de monopólio natural, mas não tinha um controle de suas tarifas exercido por uma agência reguladora independente, né? Ela sofria também menos concorrência, porque desde 2007, com o marco legal de saneamento aprovado pela Lei 11.445, a iniciativa privada passou a atuar de maneira muito ostensiva, muito forte no setor de saneamento. Então, você passou a gerar maior concorrência para a empresa, né? Então, são dois momentos importantes na história da Sabesp, recentes, a sua abertura de capital. Então, a partir do momento em que ela traz esses acionistas privados para dentro de sua estrutura, e um regulador externo, Arcesp, independente, que passa, então, a fiscalizá-la, a regulá-la de maneira efetiva. Isso gera uma mudança na própria empresa, né? E, a partir disso, quando a gente revê a literatura em geral sobre governança em empresas estatais, a gente nota, obviamente, uma série de grupos de pressão procurando influenciar a empresa, né? E a gente lista aqui 4 grupos, há outros, isso é natural em empresas estatais, não acontece exclusivamente em um local, mas a gente vê acontecer de uma maneira geral, né? Então, sempre há uma pressão para indicações políticas da empresa, existe uma utilização de relacionamento com usuários para fins políticos, de uma maneira geral, uma captura de prestadores de serviços privados, ou seja, a tentativa do setor privado capturar a empresa pública, e o conflito de interesses com partes relacionadas. Então, essas são algumas questões que um programa de integridade, que o próprio gestor de uma empresa estatal precisa levar em consideração para tratar. Então, detalhando cada uma delas, é natural, a gente sabe disso, existe a tentativa de indicação de cargos que não sejam extremamente técnicos para empresas públicas, né? Felizmente, como a gente vai ver, esse não é o caso que se verifica aqui no Estado de São Paulo, em especial na Sabesp, né? E um dos motivos é justamente a sua estrutura de governança. Um segundo ponto, para empresas de utilidade pública, os serviços públicos, essa relação com o usuário tende também a ser uma relação de extrema capilaridade da empresa, o que, de um lado, é extremamente positivo, porque somente a Sabesp consegue entrar em determinadas regiões do Estado, em determinadas regiões, áreas regulares, quer dizer, você conseguir levar a água para determinadas áreas, somente a empresa de utilidade pública consegue fazer, mas, ao mesmo tempo, tem que se tomar cuidado para que isso não se subverta num instrumento aí de uma utilização de desvio de finalidade, né? O terceiro ponto é o clássico problema de captura por prestadores de serviços. Infelizmente, a gente tem verificado isso no nível federal. Todo o problema que está sendo investigado aí pela Operação Lava Jato é um problema clássico
não só encontrado no Brasil, mas em outros países. E, por fim, uma questão que é o conflito de interesses entre o acionista público e a empresa, né? Nesse sentido, eu trouxe aqui uma decisão relativamente recente da CVM, que condenou o governo federal, aplicando uma multa em razão de utilização, de abuso de poder de controle, né? A lei, não podemos esquecer que a lei das SAs autoriza ao governo, em empresas de sociedade, em sociedades de economia mista, de exercer o seu direito a voto, visando atingir o interesse público, porém, não pode abusar, né? Você não pode abusar disso e gerar um prejuízo aos acionistas minoritários. E, no caso das renovações das concessões de energia elétrica, no caso da Eletrobras, o governo federal foi condenado pela CVM por ter sido considerado que o governo federal abusou do seu poder de controle e forçou a Eletrobras a aceitar termos menos vantajosos na renovação das concessões, né? Então, esse é um caso típico de conflito de interesses entre acionista e o governo e empresa estatal, né? O mapeamento disso ele é importante porque qualquer programa de compliance precisa levar em consideração esses elementos, né? Diferentemente de uma empresa privada, essas questões são muito mais exacerbadas numa empresa pública. Então, eu não posso simplesmente replicar o sistema de compliance da Siemens e trazê-lo para a Sabesp, ou para o metrô, ou para a Eletrobras, ou para a CEMIG, né? Eu preciso entender a dinâmica política, social, empresarial do nosso país e da nossa estrutura de governo para, então, poder aplicar um programa adequado, né? E, nesse sentido, a proposição que a gente faz é que o sistema de integridade, um programa de integridade, leve em consideração uma integração entre os órgãos de controle, né? A gente procurou mapear aqui quem são os órgãos de controle da Sabesp, né? Lato sensu, logicamente, embaixo o controle do Estado, dito aqui Estado, Ministério Público e Tribunal de Contas. Esse é o controle tradicional, né? Quando falamos em órgãos de controle, nós normalmente entendemos, mas temos uma regulação externa, como eu disse aqui, ou seja, eu tenho uma agência reguladora que está olhando os custos, as despesas e a eficiência daquela empresa. Além disso, eu tenho os acionistas minoritários e a própria CVM também fazendo um controle sobre determinadas ações dessa empresa, né? Se a diretoria da Sabesp ou de qualquer empresa estatal decidir tomar uma decisão e o minoritário se sentir lesado, ele vai acionar a CVM. Então, é um outro órgão de controle que precisa ser levado em consideração. E, por fim, a defesa da concorrência. O CAD, né, em especial na questão das licitações, é um outro órgão de controle. Então, essa eu acho que é a primeira mensagem de que os órgãos de controle que incidem sobre uma empresa estatal são diversos. Há mais órgãos de controle do que os órgãos de controle normalmente incidentes sobre empresas privadas, e é fundamental, então, um olhar holístico desse controle, e, preferencialmente, um olhar integrado. Então, quando a gente fala em regulação, né, eu falo, bom, a Arcesp regula a Sabesp. Como que a Arcesp poderia, eventualmente, auxiliar na instituição de um programa de integridade? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer, porque a Arcesp, ela anualmente aprova as tarifas da Sabesp e quadrienalmente faz revisões tarifárias na Sabesp, analisando todos os seus custos e determinando se aqueles custos são eficientes ou não, né? E se ela determinar que os custos são não eficientes, consequentemente, as tarifas não serão revistas. Esse exercício, que não é um exercício trivial de ser feito, ele tem muito a ver com controle de integridade, né? Porque se eu começo a encontrar outliers naquela minha revisão, aquele plano de contas, eu encontro desvios, aquilo pode acender um sinal vermelho ou um sinal amarelo, né? Aquele desvio daquele custo excessivo que está sendo jogado pela empresa e que, às vezes, nem a própria diretoria da empresa sabe, esse é um custo que veio sendo montado aí
em função de uma superintendência, de um departamento, aquele custo ele chama atenção. E ele chama atenção não só para dizer esse é um custo ineficiente e, portanto, eu não vou remunerá-lo com a tarifa. Mas por que esse custo é ineficiente? Então, a agência reguladora pode ter um papel importante apontando isso. Por isso que eu falo aqui da integração. Então, a interação entre a Superintendência de Regulação da Sabesp com as demais áreas da empresa no que diz respeito à identificação desses custos eficientes, ela, de fato, pode ajudar num programa de integridade. O segundo ponto é a fiscalização na qualidade do serviço. A Arcesp fiscaliza os serviços da Sabesp. Ela regularmente faz visitas em cada um dos municípios para ver se aquele serviço está adequado. Mas por que o serviço não está adequado? Aquela obra não está correta? O que aconteceu naquilo? Quer dizer, por amostragem, você também tem condições de identificar os problemas e, eventualmente, apontar que talvez tenha tido alguma irregularidade naquilo. E é natural, pode acontecer. Então, trazer a agência reguladora ou pensar a regulação econômica e fiscalização também como um agente de auxílio num programa de integridade é algo que precisa ser pensado na estruturação de um projeto, de um programa de integridade de uma empresa pública. E, naturalmente, constante prestação de contas e transparência, isso gera informação, gera transparência. Uma coisa interessante é que, por vezes, em algumas empresas, os setores não se conversam. Então, eu tenho o setor da regulação que faz uma coisa, o setor de compliance que faz outra, o setor de governança que faz outra. Mas, quando a gente for ver, a gente está gerando o mesmo tipo de informação, a empresa é a mesma. Será que eu preciso gerar 3 relatórios? Será que eu não consigo criar inteligência e integração? Então, essa é a minha primeira provocação, integrar a regulação à integridade. O segundo ponto é a governança corporativa. Eu acho que já foi discutido aqui a importância da governança corporativa e os programas de integridade, mas eu queria reforçar um ponto, e a gente vê essa experiência na Sabesp. Existe, muitas vezes, resistência a se ter participação de capital privado em empresas públicas, prestadoras de serviço público. Excluindo essa discussão, que muitas vezes é ideológica, mas o fato de você ter a empresa listada na Bolsa de Valores do Brasil e de Nova York obriga, primeiro, que aquelas indicações sejam de pessoas técnicas. Você não pode indicar um camarada que não saiba minimamente de finanças públicas para a diretoria, de finanças corporativas para a diretoria financeira, porque amanhã depois ele vai ter que fazer um conference call com investidores lá do Missouri, as velhinhas do Mississippi, não é verdade? De Kentucky, e se ele não souber dar a resposta, as ações vão lá embaixo, e a imagem do governo vai lá embaixo, e o patrimônio do governo vai lá embaixo. Então, eu acho que esse fator, ele às vezes é um pouco marginalizado, mas a governança corporativa acaba tendo uma função muito importante nesse trabalho de redução de influência política. E aí seria importante explicitar isso, quer dizer, dar força a, por exemplo, como faz a Sabesp, o GRI, que é o relatório de sustentabilidade, que é um relatório publicado anualmente, em que lista todas as ações que a empresa faz de sustentabilidade financeira, engajamento com partes relacionadas, terceiros, etc., etc. Isso precisa conversar com o programa de integridade, porque parte do trabalho está feito aqui. Então, isso também é um trabalho de integração. O novo mercado, naturalmente, também, na Bovespa, ele te exige conselheiros de administração independentes, te exige um conselho fiscal. Então, exige uma série de ações que, de fato, aumentam a transparência da empresa e que precisam ser levados em consideração nesse programa de integridade. Como eu disse aqui, a Sabesp foi a primeira empresa de capital misto a realizar audiências de apresentação do seu relatório e garantir o engajamento e participação das partes interessadas. Eu acho que isso é importante, porque eu sei que muitos dos senhores aqui trabalham no governo, conhecem o governo, mas aqueles que não trabalham pensam que o governo é uma coisa única e monolítica e que se comporta assim há 20 anos. Mas não é. Você
constrói, você tem mandatos a cada 4 anos, que isso se altera. Então, as empresas públicas respondem a essa dinâmica. É natural, faz parte da democracia, né? Então, você criar mecanismos permanentes de transparência através da governança corporativa certamente vão te auxiliar no processo de integridade. Então, o processo de integridade precisa auxiliar esse tipo de medida, porque é uma forma de fortalecê-lo. Um terceiro ponto, e aqui é uma experiência específica do período que tivemos na Sabesp, que foi assinado um termo de cooperação, na época era a SDE, que é a Secretaria de Direito Econômico, e a Secretaria de Acompanhamento Econômico. A SDE hoje não existe mais, ela passou a ser a Superintendência Geral do CAD, mas foi um termo de cooperação firmado com o Ministério da Justiça e com as autoridades antitrust. E, por esse termo de cooperação, havia um constante intercâmbio no que diz respeito à análise de editais, boas práticas de governança, né? Então, como eu desenho um edital para evitar ou para reduzir conluios no meu sistema? E a gente sabe que as práticas anticompetitivas andam junto com as práticas de corrupção. Novamente, a Lava Jato tem mostrado isso. Em muitos casos isso ocorre, ou seja, as empresas fazem o conluio e, além disso, se juntam ou se associam com algum elemento dentro da empresa para permitir aí uma prática de corrupção. Então, a partir do momento em que você cria mecanismos anticorrupção, de defesa da concorrência, você cria instabilidade nesse sistema. E essa parceria com o governo federal é fundamental, porque é o órgão antitrust, né? Então, isso gera também um intercâmbio e uma facilidade de comunicação ao órgão, né? Essa foi uma iniciativa tomada de fomentar a cultura da concorrência, de trazer isso à luz, de dizer que os seus editais estão sendo pensados de maneira adequada, né? Eu trago aqui um exemplo que é o exemplo de alguns itens da Sabesp. A Sabesp tem poucos fornecedores, então, para alguns itens, como o tubo de ferro fundido, cloro, hidrômetros, mesmo que seja uma compra grande, são poucos fornecedores, né? Apesar da empresa fazer um constante desenvolvimento de fornecedores, às vezes o mercado, de fato, não desenvolve, né? Por uma série de questões, o mercado não se desenvolve. Então, você tem alguns setores muito concentrados, né, de fornecedores muito concentrados. E um exemplo interessante é você trazer nas licitações a ideia de substituibilidade, ou seja, explorar junto com os seus técnicos, será que eu consigo substituir o tubo de ferro fundido por tubo de PAD? Será que eu substituo o PVC por PVC corrugado, né? É possível fazer isso? Se for possível, a licitação tende a ser muito mais competitiva, porque eu, historicamente, tinha o camarada atuando exclusivamente nesse setor, com um fornecedor. A partir do momento em que ele passa, que eu aceito concorrentes aqui, eu aumento consideravelmente o número de players, o número de fornecedores, né? Então, esse é um exercício, de alguma forma, de você quebrar cartéis e conluios já estabelecidos e, como eu disse, que, eventualmente, já estão alinhados com eventuais funcionários que também tenham uma relação de corrupção. Então, esse tipo de estratégia tem que conversar, a estratégia anticoncorrencial precisa conversar com a estratégia de integridade. E aqui, esse é o exemplo, quando foi feita essa troca, houve uma redução de 40% no preço. Ou seja, só mudando uma especificação, você reduziu em 40%. Não dá para dizer que existia um conluio, mas certamente existia aí um mercado pouco competitivo que você abre para a competição. Cria instabilidade nos fornecedores, multiplica fornecedores, diminui risco de conluio e de corrupção também, né? Um outro ponto que isso no governo do Estado, no governo do Estado é obrigatório, a inversão de fases, mas eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção, e eu também chamaria a atenção para o regime diferenciado de contratação, né, a famosa lei da Copa, que foi
muito criticado por uma série de questões, em especial por causa da contratação integrada, né, que é aquela contratação em que você não precisa ter um projeto básico para realizar a contratação. Mas, abstraindo essa discussão, um ponto que é muito saudável no RDC é justamente a possibilidade de você fazer outras formas de leilões e contratações. Então, o RDC especificamente diz que eu posso fazer um leilão aberto e depois fechar o envelope, né, dos maiores concorrentes. Isso gera uma instabilidade. Eu faço um leilão de viva voz, pego os 3 melhores qualificados e digo, agora apresentem o seu preço num envelope fechado. Ou faço o inverso, apresente os envelopes fechados e depois eu abro para um leilão de viva voz no momento da audiência, né? Isso são mecanismos interessantes que são conhecidíssimos da teoria dos jogos, da teoria econômica, mas que a nossa Lei 866 é extremamente amarrada, né? Então, pensar nesses desenhos para melhorar a concorrência de licitação e de edital também deve ser considerado nesse nosso programa de integridade, né? E o pregão eletrônico também tem se mostrado aí um elemento importante, porque ele gera mais transparência. Quer dizer, se eu não me engano, os Estados Unidos é conhecido por ter um dos sistemas eletrônicos de compras públicas mais estruturado do mundo. Então, a partir do momento que você cria complexidade no sistema e automatiza o sistema, fica difícil fazer aquele desvio pequeno no caso a caso, a corrupção do caso a caso, porque eu tenho um sistema eletrônico, não tem como eu mudar, né? Só se eu for um super hacker aqui, mas eu não vou conseguir fazer isso. Então, isso acho que é um outro elemento para evitar corrupção, né? Então, esses aqui são alguns números que a inversão de fases ela traz, além de ser concorrencialmente melhor, ela também diminui o prazo, né? Você diminui as brigas e justamente a oportunidade para conluios no momento da habilitação, que esse é o grande gargalo, né? No momento da habilitação, em que você sabe quem está participando, você faz um conluio, faz aquele jogo de impugnações e isso piora, que gera um ambiente de conluio, né? O pregão eletrônico é interessante ver, desde que foi instalado, aí, pegando essa série já em 2008, como ele teve um crescimento exponencial, esse verde mais escuro, dentro da Sabesp, então, mostrando que, de fato, é uma prática recorrente na empresa. A empresa é conhecida, inclusive, por sua estrutura de compras. Se eu não me engano, ela tem servido de referência para outros órgãos do governo do Estado, né? Então, acho que é um caso de sucesso nesse sentido. Além disso, uma coisa que eu chamaria a atenção é uma comissão de edital que existe dentro da Sabesp, que toda a recomendação feita pelo Tribunal de Contas, ela, de alguma forma, é internalizada dentro dessa comissão de edital, e o edital padrão é adaptado, para que você procure aí reduzir. Quer dizer, padronização, acho que é fundamental também contra corrupção, né? A gente precisa pensar em modelos de padronização, né? Por isso que eu acho que os programas de integridade para empresas públicas precisam levar em consideração a questão do pacote de licitação, que a gente sabe que é muito mais difícil de ser feito numa empresa pública do que numa empresa privada, né? E nesse pacote você tem uma série de problemas. Então, como melhorar esse pacote de licitação, né? A Sabesp, além disso, exige declaração de fornecedores nas concorrências, de que eles estão aderentes aí não praticam atos anticoncorrenciais. Essa é uma cartilha, acho que esse é um outro mecanismo, e essa cartilha não deve ser exclusivamente interna. Ela foi criada na época antes da lei anticorrupção, mas, idealmente, deveria ser atualizada para incluir a questão de concorrência e a questão também de anticorrupção de uma maneira geral. Mas divulgar, difundir, fazer advocacy disso é fundamental, e aí a empresa pública tem condições de fazer e tem um alcance muito maior do que a empresa privada, né? Então, acho que isso pode entrar até como uma ideia de política pública da advocacia, da integridade e da concorrência, né? Um outro ponto é que, uma vez identificado o problema, você não deve esmorecer, você não deve tratar de maneira marginal. Isso aqui foi o cartel dos gases, em que todas as empresas foram condenadas pelo CAD, e a Sabesp entrou, então, com uma ação civil pública pedindo
indenização pelos prejuízos causados pelo cartel. Então, isso vale tanto para cartel como para corrupção. É uma postura ativa de indenização, para dizer que, olha, o custo não é pequeno. A lei anticorrupção traz um tratamento específico sobre isso, mas a empresa precisa estar ativa nessa ação, precisa participar disso de maneira ativa. Então, para encerrar, a mensagem básica é que a atuação dos órgãos de controle ela tem que estar alinhada com outras entidades e com o programa de integridade. Quer dizer, há uma série de órgãos de controle, não vamos atuar de maneira independente, vamos integrar. É preciso convergir nessas resoluções. Você precisa ter esse controle convergindo, olhando de maneira integrada e holística. Então, 4 pontos aí para um programa de integridade de uma empresa estatal, são sugestões aí que a gente traz, naturalmente, uma integração entre os órgãos de controle externo, seja Ministério Público, seja Tribunal de Contas, seja agência reguladora, seja órgãos federais de controle, uma integração interna, ou seja, que a empresa estatal identifique todas aquelas suas superintendências que interagem com esses órgãos para que elas possam conversar e convergir. Utilização de outros mecanismos de governança e transparência para impulsionar o programa de integridade, ou seja, aproveitar o que já existe para impulsionar o programa de integridade, e customizar. A gente também não pode, tem que tomar o cuidado, inclusive o PL 555, eu acho que um desafio do PL é que ele seja um PL que permita alguma flexibilidade para você customizar o programa de integridade. Não pode ser um programa simplesmente para eu fazer um checklist, fiz, está ok. Tem que ser uma coisa que funcione, e às vezes ele tem que ser menos ambicioso no início, e aos poucos ele vai se tornando mais ambicioso. Mas customização, acho que é fundamental para que um programa desses funcione para valer e não fique só no papel. São esses os pontos. Espero que eu não tenha excedido o tempo. Muito obrigado. Quero agradecer ao doutor Fernando pela excelente explanação. Eu já anotei algumas perguntinhas aqui, mas já passo a palavra ao doutor Rafael para os seus comentários. Eu acho que, mais que comentários, também provocações. Hoje estamos todos provocadores. O doutor Lucas começou provocando, o doutor Eduardo, que era meu contemporâneo de faculdade, desde aquela época já era provocador. Mais lençóis. Eu queria iniciar aqui esse comentário com um dado que o controlador-geral do município de São Paulo, o doutor Spinelli, que implementou a controladoria aqui no município, foi nessa gestão, era até incrível de se pensar que a cidade de São Paulo, o terceiro maior orçamento do país, não possuía esse órgão, e foi implementado só recentemente. Ele gostava de trazer o seguinte dado nas palestras dele, de uma auditoria, uma pesquisa feita pela auditoria KPMG, que foi feita em 2014, quando estava entrando em vigor a lei anticorrupção, e perguntava se há 500 grandes executivos do país, vocês acreditam que as suas concorrentes pagam propina? Os executivos responderam, 10% respondia que não sabia. 25%, um quarto dos entrevistados acreditava que, sim, eles pagavam propina, mas era raramente. E 60% deles acreditavam que os concorrentes deles pagavam propina frequentemente. Então, nós temos aqui o dado alarmante que os grandes executivos do país, 85% deles acreditavam que os concorrentes deles pagavam propina. E quando perguntava-se para esses executivos, e vocês pagam propina? E, como era uma pesquisa, nada assim, 33% responderam que nos últimos 15 meses haviam pago propina. Então, nós temos essa situação realmente alarmante. Um terço. Confirmava. E agora, a lei anticorrupção, que entrou em vigência em 29 de janeiro de 2014, tão aclamada, tão necessária ao país, ela trouxe um cadastro, o Cadastro Nacional de Empresas Punidas. É uma novidade, para consolidar as informações de todas as empresas que já foram punidas com base nessa lei.
E hoje nós temos mais de 2 anos dessa atuação dessa lei tão festejada. Se você entra para ver quantas empresas punidas, os senhores imaginam quantas? Uma empresa. Tem uma empresa nesse cadastro, e é uma microempresa, punida pelo Estado do Espírito Santo. Mas, como falava aqui o nosso colega Eduardo, a corrupção não é de agora. Essa preocupação com o combate à corrupção vem desde o FCPA, inicia-se lá em 1977, mas vai avançando pelo mundo. Nós temos grandes marcos importantes, como a Convenção Interamericana contra a Corrupção, de 96, e que o Brasil só promulga em 2002. Depois, a Convenção contra a Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros, da OCDE, de 1997, que o Brasil promulga em 2000, mas principalmente a Convenção de Mérida, a Convenção da ONU contra a Corrupção, firmada em 2003 e que o Brasil promulga em 2006. E é com base, para responder essas convenções internacionais, que o Brasil elabora a sua lei anticorrupção. Mas só depois da pressão que tivemos, das manifestações que foram em 2013, de junho, estava dormitando no Congresso, a lei foi aprovada, finalmente. Mas foi um grande avanço. Mas a ideia que nós estamos tratando aqui é a questão da gestão da integridade, que é a integridade que é tratada nessas convenções internacionais. Eu não gosto muito desse termo, porque nós não utilizamos muito no dia a dia. Nós falamos mais a questão de uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa reta, incorruptível, quando nós falamos em integridade. Eu acho que é mais esse termo. E a ideia da gestão da integridade é pensar em mecanismos realmente para prevenir a corrupção, para evitar e aumentar os custos de oportunidade da pessoa corrompível. Vamos falar que todas as pessoas são corrompíveis, mas as que são, nós temos que deixar mais custoso essa pessoa ser corrompida. E, na nossa legislação, desde há muito tempo, nós prevemos mecanismos para evitar a corrupção. O principal deles, e que é sempre esquecido, é a ideia do controle interno. A CGA, o controlador do município, e agora o FOCOSP está encabeçando, junto aqui com o Tribunal de Contas do Estado, a ideia de enfatizar a implementação do controle interno de todos os municípios. O Dr. Paulo, grande enfatizador do controle interno dos municípios. Desde a Lei 4.320, de 64, na ideia do Decreto-Lei 200, de 67, na Constituição, no artigo 74, e aqui até hoje os municípios não cumprem essa determinação de criar um controle interno efetivo. É o primeiro mecanismo ali para você conseguir evitar a corrupção. O controle interno tem que ser lembrado como alguém que ajuda a instituição a atingir os seus objetivos, e não que impede. Mas, geralmente, os gestores não têm essa visão. Outro meio que nós temos visto é que, na verdade, essa ideia de nós não temos o monopólio da corrupção, mas, aparentemente, cada vez mais vem se falando disso, porque o arcabouço legislativo brasileiro tem ganhado mais mecanismos para combater a corrupção. Podemos voltar atrás, já pensar na lei de licitações, que já vai nesse caminho, de 93, a lei de improbidade, também lá de 93. Pensar também na lei de responsabilidade fiscal, que também é desse arcabouço anticorrupção. Mas vamos avançando agora, mais recentemente, nós temos a lei de lavagem de dinheiro, que foi alterada em 2012, passando a ser uma lei de terceira geração, de lavagem de dinheiro, mas agora a lei de transparência, de extrema importância, para identificarem todas as atuações da administração. A lei anticorrupção, logicamente, a lei das organizações criminosas, e agora o Ministério Público Federal propôs essas 10 novas medidas anticorrupção, e o Ministério Público de Contas foi parceiro nessa coleta de assinaturas. Entre outros desses mecanismos, eu também, mais para frente, vou querer comentar uma outra lei que também está dentro desse arcabouço, mas também, desde sempre, nós tivemos a ideia, nos próprios estatutos do funcionalismo, as disposições do que o funcionário pode e não pode fazer. E agora ganha-se uma nova roupagem, a ideia do compliance, como códigos de ética, que tem a ver com os valores da administração, ou os códigos de conduta, que tem a ver com as atitudes dos funcionários, mas era isso uma coisa que já vinha sendo prevista e, aparentemente, ainda não deu resultado. Mas isso precisa que a alta administração das instituições desenvolvam esses códigos de ética e deem efetividade, não seja aquele apenas no papel, que é o que geralmente costuma acontecer.
A outra lei que eu gostaria de falar aqui, desse arcabouço, é uma lei recente também, que não ganhou muita notoriedade, mas é de extrema importância, que é a Lei do Conflito de Interesses, a Lei 12.813, de 2003. Só que tem uma grande crítica que deve ser feita a ela, que ela é uma lei unicamente voltada para a administração federal, como se nas gestões municipais e estaduais não pudesse haver conflito de interesse, pensar hipoteticamente, num grande município, em que o prefeito poderia baixar um decreto que pudesse beneficiar algum parente que estivesse numa outra empresa dele. Há um caso hipotético. Porque a lei de conflito de interesse ela determina que todas as pessoas em situação de destaque, ministros, e na lei federal ele fala que os cargos comissionados DAS, nível 6 e nível 5, precisam apresentar a declaração de todas as empresas que eles fazem parte, de todas as empresas que os parentes dele fazem parte, para evitar que haja esse conflito de interesse, e declarar as situações que eles podem ter conflito de interesses. E falam também, no período de quarentena, quando eles saem, 6 meses depois, ele precisa informar a Comissão de Ética Pública, as atividades dele, precisa avisar as ofertas de emprego que ele está recebendo, para saber se ele não se valeu daquela atividade que ele tinha na atividade pública e, nesse período de quarentena, se aproveita disso no conflito de interesses. Mas, infelizmente, uma lei apenas no âmbito federal, não consigo entender isso, como que no Estado e no município não haveria conflito de interesse. Outra ideia que precisa ser mais desenvolvida, já é, inicialmente, a ideia de PEP, políticas expostas, pessoas expostas politicamente. É uma ideia que vem da lei de lavagem de dinheiro, para haver movimentações dessas pessoas, em tese, mais propícias a sofrerem atos de lavagem de dinheiro. O meu cargo, procurador-geral do Ministério Público, entra como pessoa exposta politicamente, mas os demais procuradores não entram, como se eles também fossem incorruptíveis. É um conceito que também precisa ser ampliado, porque pessoas de relevante, expostas politicamente, precisam ser monitoradas mais de perto. O COAF, que é um órgão extremamente importante na análise da lavagem de dinheiro, na luta anticorrupção, ele recebe todas as informações, mas ele não tem a estrutura para processar isso. Ele tem essas informações, mas não consegue processar atualmente. Mas, quando nós vemos esses casos importantes que acontecem na mídia, ele leva essa informação e você fica com a informação, puxa, mas ele não sabia disso, mas ele já tinha nos arquivos dele essa informação. Mas o que é importante aqui, como estamos tratando dos programas de integridade no atual cenário, eu queria dar o destaque para a situação da gestão das pessoas, gestão dos funcionários, que é algo que também não é tratado, na minha opinião, com o devido acordo. A situação da declaração de bens e rendas de servidores. Aqui no Estado de São Paulo, a CGA é responsável por fazer essa análise, mas é só de altas autoridades, não são todas. Pelo que eu vi no portal da transparência da CGA, fizeram uma análise de cerca de 100 no ano passado, que tiveram mais problemáticas. Como nós falamos, variação patrimonial a descoberto. O sujeito ganha X, o patrimônio dele subiu 4X. E aí vem a ideia da transparência, a ideia da publicação na internet dos rendimentos dos servidores, para que toda a população saiba o quanto eles ganham e saber se não há ali um sinal exterior de riqueza incompatível com o que ele está ganhando. Essa é também a importância da lei de transparência aqui. E esses dados têm que ser expostos à população de uma forma fácil de ser acessada, não escondida dentro do site, não num PDF que não seja legível por máquina. Precisamos que isso seja colocado em planilhas, que você consiga trabalhar aquela informação e consiga identificar através de um organograma que também esteja no site, aonde aquela pessoa trabalha e qual é a função dela, quem é o superior hierárquico dela, para saber se ela está tomando as devidas condutas. Também na situação de gestão de pessoas, pensar na rotatividade em postos de risco e também na seleção transparente dos postos de comando, como disse aqui o Fernando, saber por que tais pessoas chegaram às tais posições de comando, se elas têm currículo adequado para tanto, e isso tem que ser transparente também. Doutor, eu também tinha colocado aqui na gestão de pessoas a ideia do teste de integridade, que é uma medida que está sendo trazida nessas 10 medidas anticorrupção. É uma proposta, já é aplicada em diversos países. Por que não trazer para o Brasil? Outra ideia de gestão de integridade, em todos esses mecanismos para nós prevermos a corrupção,
vem a ideia da segregação de funções críticas. Isso também é algo recorrente que o tribunal aponta quando vê as prefeituras. Por exemplo, o setor de tesouraria não deve ser o mesmo setor que faz a contabilidade ali. Não pode ser a mesma pessoa que faz o projeto e executa, a própria lei de licitações faz isso, e aí vem mais uma crítica ao RDC, quando ele engloba a mesma pessoa que faz a análise do projeto e executa. É uma crítica. É um avanço, você consegue mais rápido, mas você perde nessa situação de segregação de função. E outro ponto que podemos avançar ainda é a ideia da corrupção privada, que não é debatida, não é legislada no Brasil. É uma deficiência de mercado, prejudica a concorrência, nós não temos legislação a respeito. Isso melhoraria em muito o nosso ambiente de mercado. As provocações que eu tenho aqui, acho que param por aqui. Bom, não sei como é que é a sistemática, porque não me avisaram, mas eu tenho também umas ponderações, antes de passar a palavra para o doutor Fernando e também para os demais para questionamentos, apenas também no intuito de provocar um pouquinho mais. Está certo que eu sou mediador, eu devia estar apaziguando. Eu acredito, doutor Fernando, que o poder público não tem R$1. Ele não gera riqueza, ele não faz nada. Ele administra o dinheiro do povo que recolhe imposto. Eu fico preocupado quando vê uma notícia, e são várias nesse sentido, da CVM, por exemplo, aplicando uma multa de R$500 mil para a União. Nós estamos pagando. Nós somos prejudicados pelo serviço e nós vamos pagar a conta ao final. Nós batemos escanteio, corremos e cabeceamos ao mesmo tempo, só com prejuízo. Então, isso tudo me leva a pensar que o sistema de controle ele termina penalizando quem já foi penalizado no passado. Engatando na segunda questão que eu queria ponderar, quando o senhor falou de politização das empresas, me preocupa muito mais a politização das agências reguladoras. Eu acho que as empresas, enquanto mais o Estado sair, eu não sei dizer, já podemos ficar no campo do achismo, mas acho que não vale a pena, mas eu duvido que a Sabesp fosse menos eficiente se ela fosse 100% privada e nós tivéssemos uma agência reguladora absolutamente eficaz. Como, mais ou menos, acontece em relação às concessões rodoviárias, né, em que as empresas são 100% privadas e a agência reguladora aí está se fortalecendo. Claro, é um conceito relativamente jovem, mas me preocupa muito mais essa politização dos órgãos de controle, né? Então, isso que eu queria ponderar para saber se a politização mais danosa seria nos órgãos de controle das agências reguladoras ou na própria empresa, que, na verdade, os dois terminam prejudicando o dono da empresa, que é aquele governo que não gera riqueza, que não gera R$1. Na verdade, administra o dinheiro do povo. Então, é uma pergunta ou uma afirmativa isso? Tá. Duas? Vocês viram que eu perguntei em voz alta para vocês verem de onde partiu a ordem, né? Nós vamos ter duas perguntas, e está escrito aqui, no máximo, dá para pôr na tela? No máximo, não fui eu, para o público, e vamos passar a palavra no próximo bloco para o doutor Fernando. Aliás, uma coisa que eu aprendi no governo, uma coisa boa é ter chefe, né? Qualquer coisa, a culpa é do chefe, só estou cumprindo ordem. Aqui é a mesma coisa, estou cumprindo ordem. Então, está aberta a palavra aí para duas perguntas, no máximo, da plateia. Como é que vai funcionar? Vai com o microfone? Tá? Só levantar a mão. Só levantar a mão. Não se constranja, porque eu falei duas e ninguém vai perguntar nada, né? Eu queria só voltar a palavra para o procurador-geral. Eu sou político, prefeito de Patrocínio Paulista, político, gosto de política. E eu tenho uma preocupação numa questão que o senhor disse, que é mais ou menos próxima ao que o senhor trouxe.
É caro comprar político, porque a cada 4 anos tem que comprar político. E tem políticos muito veniais, muitos, não poucos, infelizmente. Se eu fosse do crime organizado, eu gostaria de comprar promotor de justiça, juiz, delegado. Então, quando o senhor traz essa proposta de que as pessoas expostas politicamente têm que ter uma apreciação sobre elas, e quando o senhor falou dos procuradores, dos promotores, eu acompanho esse posicionamento do senhor, porque é mais barato comprar esse pessoal. Porque, uma vez que compra, não tem jeito de voltar atrás. Político, a cada 4 anos, tem que ficar comprando. Então, a sociedade brasileira precisa ficar sabendo disso também. Então, eu queria cumprimentá-lo por ter trazido isso. Muito obrigado. Não foi bem uma pergunta, mas a gente agradece. Mas não, o que demonstra a necessidade de termos corregedorias fortes nesses entes, porque realmente a pessoa não é eleita a cada 4 anos, ela fica dentro daquela instituição. O mal que esse servidor pode fazer à sociedade é muito maior. Por isso que tem que ter maior controle ainda sobre ele. Cadê o microfone? Por favor. Então, na verdade, eu queria saber qual que é o nosso panorama aí em termos de comparação de legislação sobre prevenção e combate à corrupção no setor privado. Em outros países, vocês têm um paralelo, assim, porque realmente você levantou essa questão no fim da sua fala e essa é a grande questão que no debate anterior foi trazida, que você tem as empresas envolvidas e tem aquelas que são prejudicadas, são vítimas da corrupção, do achaque, e tem aquelas que se beneficiam. E foi simplificado o caso Petrobras e empreiteiras. Então, como que a gente cria essa cultura? Porque qualquer pessoa que já trabalhou na iniciativa privada, em grandes empresas, percebe que há espaço para pessoas tirarem vantagens, dependendo do cargo que ela ocupa, dependendo do ambiente que a empresa tem. Então, eu queria que vocês trouxessem um panorama aí de como que é essa realidade fora do Brasil, enfim, um caminho para a gente seguir. Doutor Caio, eu só gostaria também de falar que, ainda que criemos a legislação aqui, não será isso que irá resolver. Porque eu falei, nós temos um arcabouço legislativo aqui no combate à corrupção já muito forte. Está se tornando cada vez mais forte, mas não é só a legislação, vai ser a mudança de cultura. Mas a ideia mesmo é de órgãos como o CAD, que controlem o mercado como um todo. Porque vai ser difícil você pegar nas pequenas atitudes do cidadão, de uma empresa que corrompe, o termo técnico não é esse, porque ainda não existe, né? Corrupção é só na área pública, corrompe o contratador da outra empresa. Fala, olha, se você tem o cutback que eles falam, se eu te dou, eu vou comprar por 100, vale na verdade, isso aí vale 90, eu pago 100, 5 fica para mim, 5 fica para você. É muito difícil de pegar isso na prática, é mais a mesma mudança de cultura. Essa que é a dificuldade mesmo. Tem um aqui. Complementando e aproveitando a provocação do Dr. Ivan, eu acho que, para alguns setores que são regulados, as agências setoriais também são importantes para isso, né? E aí eu concordo integralmente com o Dr. Ivan, a politização das agências reguladoras é uma coisa muito danosa, porque também existe esse mito de que empresa privada é mais eficiente. Eu acho isso uma besteira, né? O setor do saneamento que a gente milita muito, ele indica que você vai encontrar empresas públicas extremamente boas, que é o caso da Sabesp, a Copasa em Minas, empresas públicas extremamente ruins, que estão em regime de falência completa, piores, eu diria, no Piauí tem algumas, né? O Piauí está ruim, e empresas privadas que estão sob intervenção municipal. Ontem mesmo foi decretada a intervenção na concessionária de Cuiabá. Porque não fez investimento,
tem questões sérias. Então, a regulação, ela, principalmente para a parte de utilidades públicas, ela é fundamental. E aí que é a provocação. Eu acho que ela precisa conversar do ponto de vista da integridade, né? Porque quem olha que, na verdade, no detalhe do número do balanço da empresa é a reguladora, né? E ela pode identificar esse tipo de fraude, lógico, as pequenas fraudes não, mas isso é uma coisa sistemática. O camarada está comprando papel higiênico a preço de ouro, alguma coisa está errada ali, né? Se a empresa internamente não controla, alguém tem que controlar, até porque, como disse o doutor Ivan, o dinheiro é nosso, né? Porque nós que pagamos as tarifas, né? O dinheiro não cai do céu, né? Então, eu acho que essa questão da agência reguladora é um ponto fundamental. Acho que sim. Com relação à CVM, talvez a penalidade não devesse ser multa. Mas essa questão é sempre um dilema, né? Você traz o capital privado para investir na empresa ou você não traz, né? Idealmente, talvez você não precisasse. O problema é que, em determinado momento, por uma situação conjuntural, você precisava daquele dinheiro, né? E aí você abriu o capital da empresa. A minha única provocação é essa, que, já que você já fez, então use-o a seu favor, né? Use os instrumentos de governança que estão disponíveis a seu favor, para que ele também sirva como instrumento de integridade e melhoria da gestão pública. Então, quer dizer, quando você não tem a agência reguladora, muitas vezes, às vezes a governança corporativa, o acionista minoritário, ainda que ele esteja querendo maximizar o lucro dele, e até por causa disso, ele está lá dizendo, olha, controlador, não vai fazer barbeiragem aqui, não vai deixar que tenha corrupção aqui, porque isso vai me prejudicar, vai aumentar o meu custo, né? Então, acho que essa dimensão é um ponto aí para reflexão. Vou fazer uma pergunta já nos beneficiando, de alguma maneira, de ter alguém aqui que tem um grande conhecimento de regulação, né? Me parece que o tema da regulação tem um foco essencialmente econômico, um viés essencialmente econômico, e poucas vezes eu tive a oportunidade de fazer uma busca booleana sobre os textos de regulação, poucas vezes se fala em ética na regulação, né? Gostaria de saber a sua visão, por que o tema ética, o termo ética, não aparece? Fiz uma pesquisa na ANEEL, Anatel, não fiz na Arcesp, na Artesp, enfim, mas fiz de nível federal, e a palavra ética não aparece. Ética não aparece, não está em nenhum momento das deliberações, não se busca, no momento de se fazer a regulação, falar, não, tem que ter um enfoque ético, ter não só essa questão de natureza concorrencial, né, esse foco concorrencial, mas o tema da ética aparecendo, ou pelo menos permeando, de maneira clara, expressa, né? Porque a questão da corrupção privada, que é o que está posto aí, é porque as instituições não estão criadas de maneira a privilegiar a ética. Elas estão criadas de uma maneira muito... Não gosto de utilizar termos de saúde, né, porque é meio complicado, né, porque parece que saúde é uma coisa meio yes or no, né? Mas elas estão doentes, as instituições, elas estão criadas, as estruturas estão criadas para que alguém se aproprie delas e faça delas o que se quer, em seu próprio proveito, a captura, né? Então, a economia de relações dentro das estruturas, organizações, está malfadada. Mas, fora esse viés essencialmente econômico, gostaria de saber a sua posição, porque a palavra não aparece. E por que não aparece? Eu acho que tem uma questão associada à própria natureza dessa regulação, que é uma regulação econômica, e os economistas, não estou dizendo que não há ética na economia, mas eu estou dizendo que, normalmente, a literatura fala em eficiência, custos eficientes, né? Então, eles podem ser ineficientes porque o camarada geriu mal aquilo, ele pode ser ineficiente porque ele dolosamente decidiu ser ineficiente, né?
Talvez coubesse aí, por isso que eu tenho insistido muito nessa questão de integração. Quer dizer, será que a integridade, o compliance não pode auxiliar nessa regulação? Quer dizer, eu trazer aí os elementos de controle e de estruturas de integridade e casar isso com uma avaliação eficiente da empresa, porque, na verdade, como o doutor Ivan coloca, se aquela agência reguladora for eficiente, ela vai apertar o camarada tanto que, alguma hora, ele tem que começar a se preocupar com isso por bem ou por mal, e talvez nem por ética, mas porque senão ele vai perder dinheiro, né? Quer dizer, estão me apertando tanto, eu tenho que ser tão eficiente, aonde que eu consigo cortar? Opa, tem um gargalo aqui, né? Eu acho que o incentivo econômico talvez passe por aí, né? Na regulação econômica talvez ele funcione, e talvez por causa disso seja um ambiente, vamos dizer, de uma literatura econômica que trata de eficiência. E aí eu acho que, mas eu acho que essa eficiência ela tem a ética lá dentro, né? Quer dizer, você ser eficiente talvez tenha que ser ético. Lógico que nem sempre ser ético é ser eficiente. A gente sabe dos dilemas jurídicos, né, que eu tenho que optar entre a ética e a eficiência. Mas, no caso de um sistema regulado de custos eficientes, talvez eu possa pensar em custos éticos, né? Essa fica aí a provocação. Isso me lembra os nossos debates sobre value for money, né? Então, tem gente que está olhando value for money só no quantitativo. E o qualitativo? Né? Eu sei lá. Bom, queria passar a oportunidade para todos aqui da mesa, para suas considerações finais, se o caso, para nós darmos o encerramento aqui do dia de hoje, agradecendo a presença de todos e a presença dos conferencistas aqui. Então, acabamos por hoje.